Boa tarde, segundo ano. Hoje é dia 9 de novembro de 2020. Vamos para a nossa aula de português de hoje, onde nós vamos falar sobre as lendas. Quando a gente fala de lendas, a gente lembra do folclore, né? O nosso folclore brasileiro tem muitas lendas. Vamos ler o texto juntos? Iara, Saci Pererê, Boitatá. Você conhece essas personagens? Essas são algumas personagens de histórias cheias de fantasia que recebem o nome de lendas. Um dia, essas histórias foram contadas por alguém e chegaram até nós por meio de outras pessoas. Algumas são bem conhecidas, umas se modificam dependendo do lugar e de quem as conta, porque, como diz o ditado, quem conta um conto aumenta um ponto. Mas uma coisa é certa, elas só existem na imaginação das pessoas. Então, segundo ano, nós sabemos que lendas são coisas que só existem na imaginação das pessoas. Então, nós podemos acreditar que o Saci Pererê, ele existe de verdade? Não. A Iara também não. O Boitatá também não. São personagens do folclore que só existem na nossa imaginação e fazem parte da nossa vida através das histórias. Vocês imaginam aí como surgiram as lendas? Quem será que inventou essas lendas? Por que essas lendas surgiram? E você, acredita em lendas? Essas e outras perguntas você e os colegas discutirão em uma roda de conversa. Como não temos a possibilidade hoje, devido ao distanciamento social, de termos essa roda de conversa, vai ficar na nossa mente então essas perguntas. Como surgiram as lendas? Como você acha que surgiu? Como alguém inventou a existência de um Saci Pererê, de uma Iara, de um Boitatá, entre outros tantos personagens? Continuando, na página 28, leia o texto e resolva os exercícios. Vamos ler juntos. A lenda do Boitatá. Tia Fernanda vai ler aqui e você vai fazer a leitura em voz alta aí na sua casa. Nós vamos ler juntos. Conta a lenda que o Boitatá é o único sobrevivente de um grande dilúvio que exterminou todo o planeta Terra. Para sobreviver, essa serpente gigante entrou em um buraco, no qual permaneceu no escuro. Por causa disso, seus olhos cresceram e ela deixou de enxergar durante o dia. Por esse motivo, desde então, anda pelas madrugadas. Também conhecido como fogo que corre, a lenda do Boitatá é de origem indígena e consiste na história de uma cobra de fogo. Boitatá é igual boa, cobra, atatá, fogo, que protege a natureza, perseguindo aqueles que a desrespeitam. Pessoas que incendeiam matas podem ser atormentadas por ele, que pode ainda queimá-las pela habilidade que tem em se transformar em uma tora em brasa. Muitas pessoas dizem já ter avistado um facho de fogo correndo nas matas e acreditam que o Boitatá, acreditam ser o Boitatá. A lenda do Boitatá sofreu várias modificações ao longo dos anos. Há várias versões curiosas dela espalhadas pelas regiões brasileiras. E aí vocês têm uma ilustração do que eles imaginam, né, na imaginação das pessoas, ser o Boitatá. Uma cobra que pega fogo incessantemente. Na página 29, temos algumas perguntas. Vamos lá. Número 2. De acordo com a lenda, qual é o período do dia, em qual período do dia Boitatá pode aparecer?
Já falou lá no texto que é à noite, de madrugada, que ela enxerga, né? Ela tem uma visão melhor à noite. O que você faria se você visse o boitatá? É a pergunta número 3, é uma resposta pessoal. E aí? Se você estivesse de noite pelas ruas e avistasse o boitatá, o que você faria? Número 4. Há várias versões da lenda do boitatá. Por que que isso acontece? Por que que existem várias versões diferentes? Então, existem várias versões diferentes, pessoal, porque as lendas, por serem transmitidas oralmente, ou seja, né, pela boca, as pessoas contando, elas sofrem modificações ao longo do tempo. Por exemplo, se a tia Fernanda for contar para vocês a história do boitatá, eu vou acrescentar ou tirar alguma coisa, certo? Vou querer impressionar vocês de alguma forma. E assim acontece com todas as pessoas que vão contar alguma lenda. Elas modificam a história. Então, porque as lendas, por serem transmitidas oralmente, sofrem modificações ao longo do tempo. Mais exercícios, momentos de novas descobertas. Pesquise em livros ou na internet outras versões para a lenda do boitatá. Depois, copie-as nas linhas e compartilhe sua pesquisa com os colegas de sala. Não se esqueçam que as nossas atividades precisam ser fotografadas e enviadas na plataforma, ok? Na página 30, e você? Como imagina o boitatá? Desenho no quadro. Então, na página 30, nós temos esse quadro enorme aqui, onde você, através de um desenho bem colorido, bem legal, vai mostrar como você imagina que é o boitatá. Continuando, nós agora vamos falar sobre sinônimos e antônimos. Vamos relembrar? Sinônimos são palavras que significam a mesma coisa, são iguais, porém são palavras diferentes. E antônimos significa o contrário de uma palavra. Leia uma conhecida lenda indígena, o Uirapuru. Certa vez, um jovem guerreiro, bonito e corajoso, apaixonou-se pela vida do grande cacique, pela filha do grande cacique, mas não podia aproximar-se dela. Então pediu a Tupã que o transformasse em um pássaro. E assim se tornou o Uirapuru, que toda noite ia cantar para sua amada. Mas foi o cacique que ficou fascinado com seu canto. Queria então o Uirapuru só para ele, e por isso passou a perseguir a ave. Na floresta, o Uirapuru voou para bem distante do cacique, que, à procura do pássaro, perdeu-se dentro da mata e o procura até hoje. O lindo Uirapuru voa sempre até sua amada e canta para ela, esperando que um dia ela perceba seu canto e seu encanto. Esse é um texto adaptado para fins didáticos. Vocabulário. O que significa a palavra Tupã? Tupã é uma divindade tupi, representada pelo trovão, ou seja, lá na aldeia Tupi, a palavra Tupã significa Deus trovão. Cacique. O que significa cacique? Todo mundo já sabe. É o chefe da tribo. Continuando as nossas atividades, vamos lá. De acordo com a lenda do Uirapuru, antes de se tornar um pássaro, ele era um indígena, muito bonito e corajoso. Para demonstrar as diferenças na língua portuguesa, utilizamos palavras com sentidos contrários, ou seja, os antônimos. Observe as palavras bonito e corajoso. Bonito e corajoso tem seus antônimos. O contrário de bonito é feio. O contrário de corajoso, medroso.
E se quisermos utilizar palavras com o mesmo sentido ao invés do contrário? Então, é necessário usar sinônimos, que são palavras com o mesmo sentido. Observe, vamos lá então. Bonito é o mesmo que belo. Corajoso é o mesmo que valente. Então, segundo ano, olha lá. Antônimo é o contrário. O contrário de bonito é feio. O contrário de corajoso é medroso. Sinônimo são palavras que significam a mesma coisa. Bonito, o sinônimo de bonito é belo. Corajoso, o sinônimo de corajoso é valente. Então, antônimo significa o contrário e sinônimo significa o mesmo sentido. Continuando na página 33, momento de novas descobertas. Leia o trecho adaptado do parágrafo inicial do texto, A Lenda do Boitatá. Em seguida, reescreva-o, substituindo as palavras destacadas com sentido contrário, que é o mesmo que antônimo. Vamos ler juntos então. O Boitatá é o único sobrevivente de um grande dilúvio que exterminou todo o planeta Terra. Para sobreviver, entrou em um buraco no qual permaneceu no escuro. Por causa disso, seus olhos cresceram e ele deixou de enxergar durante o dia. Por esse motivo, ele só foi visto à noite. Então, segundo ano, nessas linhas aqui de baixo, você vai reescrever esse texto aqui, substituindo as palavras por antônimos. Ó, grande. Qual é o contrário de grande? Qual é o contrário de escuro? E qual é o contrário de cresceram? Pode dar um pause aí no vídeo e fazer. Ordene as palavras, ordene as letras para formar palavras. Então, nós temos aí, né? O primeiro tem o C, o H, A e M. Tia Fernanda conseguiu montar aqui a palavra chama. E aqui do lado, olha só quantas letras para eu poder usar. Preciso usar todas, hein? Usando todas, eu consegui enxergar. Utilizando as palavras do exercício anterior, pesquise em um dicionário impresso ou digital. 2 sinônimos, ou seja, palavras que significam a mesma coisa, para cada uma delas. Então, ó, sinônimo. O que significa uma palavra que significa a mesma coisa de chama e palavras que significam a mesma coisa que enxergar. Por exemplo, aqui em chama, ó, flama, labareda. Por exemplo, em enxergar, avistar, notar, ver. Através desse exercício, vocês conseguem entender direitinho o que é o sinônimo, ok? Continuando, mais um texto muito interessante na página 34. Agora vamos falar sobre o boitatá. Boitatá, um brilho no rio, em noite escura é fogo fato, gênio protetor dos campos e das águas, cobra grande, boiaçu, boiúna, boiúna, sucuriju, a fera que surge do nada. Corre no corpo o arrepio, o sangue nas veias fica frio, o fogo que a água não apaga. Um facho de luz ilumina a escuridão, seus olhos de fogo incendeiam. Vocabulário: fogo fato significa uma chama produzida pela queima de gases que saem dos pântanos, das sepulturas e das carcaças de grandes animais e que, vista de longe, parece uma tocha em movimento. Boiaçu, boiúna, sucuriju são nomes para a cobra sucuri. Lendo a letra da canção, conseguimos imaginar o boitatá? O boitatá, segundo a lenda da canção, é um bicho que dá medo ou transmite paz. Por quê?
Aí para você pensar, você não precisa registrar esse pensamento, mas através dessa imagem, dessas perguntas, como você imagina que é o boitatá? Continuando na página 35, a última página de hoje, considerando a letra da música Boitatá, pinte somente os quadrinhos que contenham os antônimos das palavras destacadas na primeira coluna. Por exemplo, vamos lá, vamos entender. Eu quero antônimo, ou seja, eu quero o contrário. Qual é o contrário de grande? É larga? É pequena ou é extensa? O contrário de grande é pequena. Então eu vou circular a palavra pequena. Depois eu vou encontrar qual o significado, o contrário de nada, o contrário de frio, de escuridão e de ilumina. Escolha 3 palavras da atividade anterior e forme frases com elas, nessas linhas aqui. Lembrando que as frases têm pontuação no final, interrogação, exclamação, ponto final, tá bom? Não se esqueçam disso. Podem fazer atividade, façam com capricho, com atenção e não se esqueçam de enviar as fotos na plataforma. Um beijinho, tchau, tchau!